passamos para o processo de coloretação, que é a extração de bullião metálicos com cloro gasoso. Michel extrai bulhões de metais pelo processo de coloretação. Ele estudou muito sobre este assunto nos anos 80 na biblioteca do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná nos anos 80. Ele fugiu das regras clássicas e adotou os sistemas mais econômicos e eficazes de lixiviação, inventando novos processos de extração de metais de minérios e terras concentradas como areias pretas de rios, que pudessem digerir todas as classes de metais que formam cloretos, principalmente os metais nobres. Adicionou outros elementos lixiviantes como o lítio, o potássio, que favoreciam a extração de platina, de irídio, de ródio, de paládio, de rutênio, por complexos e arrasto. Detalhes desses processos de lixiviação estão em seus livros chamados de lixiviação de minérios. O procedimento de coloração, segundo Moisés, é o seguinte. Primeiro, Moisés apanha 500 gramas do minério, queimado previamente com sal de cozinha e serragem de madeira, e lavado em bacias para separar as cinzas de carvão, e mistura 250 gramas de sal de cozinha. Introduz em uma garrafa PET, depois ele adiciona 250 ml de ácido clorídrico, ou mesmo ácido minático encontrado nos mercados. Para melhorar a sublevação da platina, do paládio, do rutênio, do ródio, do irídio, Moisés adiciona 10 gramas de óxido de lítio, hidróxido de potássio e cloreto de potássio. Muitos destes virão por arrasto. Moisés garante que até ósmio sai por arrasto com essa forma. Por último, ele coloca um funil na boca da garrafa e adiciona rapidamente 250 ml de água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, um oxidante energético que energiza a mistura e inicia a reação rapidamente, liberando muito claro gás cloro. É necessário tapar a garrafa imediatamente porque a liberação de uma grande quantidade de gás cloro, esse gás de cor verde é muito tóxico, por isso devemos usar máscaras para não inalar. Caso tenha inalado acidentalmente, é necessário usar um antídoto. O único antídoto capaz de destruir a ação deste gás cloro e de outros gases como fumaça e gás de enxofre é o amoníaco de farmácia. A garrafa tufa inicialmente por causa do excesso de gás, mas ela não explode. Mas depois de algumas horas ela encolhe e chupa para dentro, criando vácuo. Isso é porque os metais que estavam na Terra se tornaram em cloretos e se solubilizaram na água, diminuindo o volume do gás cloro, mas o gás cloro continua a ser produzido pela mistura e vai atacando a terra mineral por vários dias se deixarmos em repouso. Moisés leva a garrafa longe da casa e deixa descansar às vezes 24 horas. Às vezes 3 dias, o tempo que Moisés deixa em repouso é de 3 dias a uma semana. Essa lixiviação em grandes tambores, Moisés escreve que vale a pena deixar 1 mês de 3 a 3 meses, quando se tem uma terra bem concentrada. Por isso, ele procura concentrar bem esses inicialmente. Nos anos 90, Moisés fabricou uma célula eletrolítica muito simples, fabricada em um tambor de óleo muito limpo. Em lugares remotos, lhe faltava reagentes quando viajou para garimpos e ia fazer suas pesquisas. Ele se obrigou a criar uma célula eletrolítica que lhe proporcionasse uma maneira de obter reagentes de forma muito barata, partindo somente do sal de cozinha e da água. Ele colocou 2 eletrodos de grafite nessa célula, colocou uma torneira lateral com um tubinho de caneta e também colocou canos no centro e no lado direito. E colocou também um tubinho de caneta para sair a soda cáustica no catodo.
E no anodo ele recolhia a água de cal, a água de cloro supersaturada. Também ele conseguia tirar hipoclorito de sódio e também ele conseguia fabricar o ácido clorídrico a partir dessa água supersaturada de cloro que ele extraía. Assim ele obtinha reagentes muito baratos para poder executar o processo de cloretação. Também ele conseguia soda cáustica na lateral e ele também tinha esses meios para poder conseguir reagente de forma muito barata e não precisava se deslocar para longas distâncias para poder comprar os seus reagentes. Após ter lixiviado e acabado o tempo de cloretação, reservava a garrafa longe de casa e deixa por várias horas para sair todo o gás e cheiro do cloro. Feito isso, Moisés despeja um balde e lava a terra com água limpa, deixa de cantar e despeja a água no balde, completando então, passa a filtrar esta água. Esta água de cloretos contém muitos aglutinantes. Moisés processa uma clarificação. Ele adiciona um pouco de água de cal filtrada e não muito, que sedimenta os aglutinantes coagulando os elementos colores. Ele verte em filtros novos e aguarda caso seja impossível a filtração, Moisés deixa simplesmente decantar por 2 dias ou mais, deixando em repouso. Feito isso, passa para um balde limpo e verte todo o líquido. A retirada dos metais da solução é processada pelo método de fermentação dos bulhões de metais amorfos. Para retirar os metais da solução, eles executam o processo de fermentação ou com zinco, ou com papel de alumínio, ou com ferro mais ácido sulfúrico. Os adultos às vezes pó de alumínio ou pó de zinco, ou ainda papel de alumínio, lâmina de zinco, ou ainda um pó de ferro ou a palha de aço de ferro. Lembrando que devemos usar poucos semelhante, porque os metais mais nobres virão primeiro para baixo. Mas o término da cimentação é quando a água de cloretos, que é amarelada, ou esverdeada ou alaranjada, perderá sua cor e ficará clara. O final é quando a água perder sua cor original. Então, Moisés procura simplificar os processos. Ele já vai adicionando o líquido da cloretação e vai filtrando e já vai caindo embaixo onde tem um balde com papel de alumínio. E aquele papel de alumínio já vai reagindo e já vai cementando os metais. Aí ele adiciona um pouco de soda cáustica, às vezes, ou sulfato de sódio, alguma coisa para ajudar na cimentação. O alumínio é muito reativo, então ele reage mais com esses elementos. Ele também coloca algumas coisas como cloreto de lítio ou cloreto de potássio para poder ajudar na cimentação. Então Moisés às vezes usa pó de zinco, lâminas de zinco, e quando os elementos já estão formando bulhão, a água vai ficando cada vez mais clarificada. Ela perde a cor amarelada, que significa que são os cloretos, e passa a tornar uma água mais branca, transparente, E a cor preta dos elementos que nós vemos é geralmente dos metais que estão tomando o estado de oxidação número 1. E aí eles ficam muito reduzidos, então eles passam a ser um hidróxido metálico. Mas o estado 1 dos metais, nós sabemos que ele é instável, ele permanece pouco tempo. Então, geralmente passando para o estado 2, e o estado 3 de oxidação. Quando nós também queremos fazer uma prévia análise, nós colocamos o papel de alumínio sobre essa água de lixiviação e ela já toma a cor do elemento do metal que tem maior predominância nessa solução. Por exemplo, aqui tem um exemplo de papel de alumínio que nós colocamos numa solução que tinha muito ouro e logo ela ficou dourada, ela já passou a uma coloração, uma cor dourada. E aí essa cor dourada dá pra gente perceber a presença do ouro, no caso da prata, então às vezes da platina, do ródio, do paládio. Quem já conhece os metais já sabe que o metal que cimentou, ele é o paládio, é a prata ou é o ouro, Então por experiência cada vez mais se adquire essa experiência. Então depois que o bulhão ele é cimentado, ele é vertido em peneiras sobre um filtro, e aí os pedaços de alumínio eles ficam retidos na peneira.
E aí passa apenas o bulhão. E aí a gente lava com água quente esses bulhões e faz um tratamento, né, para eliminar com ácido sulfúrico 10%, eliminar o excesso de alumínio. Às vezes a gente coloca soda cáustica, né, para eliminar alumínio. E aí ela detona todo o alumínio, formando aluminato de sódio, né? E aí o alumínio ele passa para baixo, né, da solução. O alumínio formou cloreto de alumínio, né, e os metais eles descem para baixo, cementados, né? E o alumínio passa para a solução e fica solúvel como cloreto de alumínio, né? E então assim a gente separa os metais, retira os metais da solução, né, desta maneira, né? Quando a gente usa o zinco, ele forma cloreto de zinco. Quando a gente usa o ferro, ele forma cloreto de ferro, né? Então esses três metais são os mais usados para fazer a cimentação. Então é essa a nossa dica para você. Então se inicia uma filtração, colocando-se uma peneira fina para reter os metais cementados e os papéis de alumínio que ainda não se digeriram. Assim, o bulhão, que são pigmentos metálicos, serão retidos neste filtro. Terminada a filtração, lavamos esses bulhões com água bem quente no filtro. Depois incineramos em latas a 450 graus, queimando e evaporando o filtro. Terminada a incineração, devemos lavar em bacias com água, levitar os elementos leves, como carbono, com cuidado para não perder o pigmento e depois transferir para um filtro e lavar com água bem quente, e só assim estará limpo o bulhão de metais. Depois disso, submetemos este bulhão a uma sulfatação com ácido sulfúrico 10% e a reação, e por último, se lava com água quente novamente. Esse tratamento Moisés adquiriu por experiência durante esses 30 anos e afirma que isso é uma regra para ter uma análise precisa e uma boa extração eficaz dos metais nobres sem perdas. Obtido esses bulhões pelo processo de cloretação, levamos a uma análise com cloreto de estânio 2. O antídoto para gases tóxicos é o antídoto amoníaco comprado nas farmácias. Moisés escreve um artigo publicado chamado Antídoto para Gases Tóxicos, como deve ser usado e que o cloro faz com a hemoglobina do sangue quando atinge os pulmões. Se a pessoa não cheirar amoníaco, rapidamente poderá morrer porque ficará sem oxigênio. Cloro coagula a plasma do sangue, impedindo que a hemoglobina receba oxigênio. Ao contrário, o amoníaco dissolve o cloro e elimina excesso de cloro dessa toxina na urina, liberando os pulmões para receberem oxigênio. E faz isso com todos os outros gases. Moisés cheira amoníaco há mais de 30 anos e garante que ele limpa os pulmões. Ele compra amoníaco 10% de farmácia e dissolve em 2 partes de água, ficando amoníaco 5%. Assim fica fácil cheirar amoníaco que arde as narinas quando encontram a toxina. Bem, o que eu quero mostrar para vocês é sobre esse processo aqui que é o processo clássico, né? Bem, até aqui, essa parte de cá, tem sobre a preparação do minério, tirado lá as areias de rios, concentrado, feita a concentração, daí é feita a lavagem, né, com mais concentração, aí alguns minérios eles têm que ser britados, né, os cascalhos, e aí é moído, pulverizado no moído de dólares, né, o outro vai para um despeçador e tal, e para daí depois ir para o ciro de cianetação. Isso aqui, quando a gente vê que é um material muito rico e muito bem concentrado, né? O que nós temos visto nos dias de hoje é que muita gente aí, né, ficou interessado em retirar muito ouro, né? Simplesmente eles viviam numa terra crua, né? Com a terra crua e tal. E aí a terra, ela... aí dizem aí que, isso é muito boato aí, que muita gente tirou muito ouro, né? Em terras cruas, né? Mas a realidade mostra que não é bem assim, muito fácil não, né? Bem, aqui a terra é crua, mostrando aqui que a terra é crua, né? Mas depois dessa parte aqui,
geralmente se exige uma tostação, né? Chama-se uma tostação, para eliminar os não metais, porque os não metais eles são muito assim, complicados, né? Eles sequestram, né, cianeto, sequestram sódio, né? Acabam com o reagente químico que você vai utilizar para você poder extrair o seu material. E nos dias de hoje o cianeto ele não está sendo muito fácil, né, de ser encontrado, e está sendo um pouco difícil, né, e cada vez mais, porque além de ser um produto muito perigoso, né, ele é extremamente perigoso, porque não existe antídoto para um cianeto de sódio. Se a pessoa ela ingerir, aí adeus, né, então não tem mais volta. Se for pouca quantidade, ainda dá para tentar provocar um vômito, alguma coisa, mas é praticamente impossível, né, você salvar uma pessoa que ela ingeriu o cianeto, né, de sódio, em pequena quantidade mesmo, né, porque ele é como um veneno de cobra, ele transforma o ferro da hemoglobina do sangue em cianeto de ferro, ferroso, né, e aí o ferro, o coração fica sem oxigênio, o cérebro fica sem oxigênio, a pessoa morre rapidamente, né. Então, agora, voltando aqui para o processo, esse processo clássico, né, tem tudo isso aqui, tem o ciclo da lixiviação, né, aqui, aí a bomba vai tirar o filtro, ela sai filtrada aqui, e aí ela vai passar por essa parte e tal, daí vem para o tanque da cementação, né, que chama da precipitação, né, mas a gente chama de cementação, porque você vai jogar pó de zinco, né, e aí tem que misturar aí nitrato de chumbo, uma solução e tal, e aí ela vai, os precipitantes vão passar por um filtro prensa, né, e aí depois tem a lavagem e tal, para tirar aquela sujeira e tal, daí tem a secagem, né? Mas o problema aqui, existem vários problemas aqui, referente à origem, né, desse minério aqui, dessa terra mineral, né? Ela às vezes pode ter muito ouro, mas o que acontece quando ela vai crua, né? Ela tem os problemas que ela tem os interferentes de fósforo, enxofre, arsênio, né, terúrio, vários outros elementos que eles vão interferir. Todo o processo do trabalho da estação, né? Então, as pessoas quase não sabem a respeito desse assunto, e que daí aqui, depois dessa parte aqui, a gente tem que fazer uma tostação, né, que chama uma ustulação. A ustulação é feita em latas, em fornos de caldo, fornos improvisados, né, dá para fazer. E eu processo uma tostação misturando sal de cozinha e serragem fina de madeira. E aí a gente aquece a 750 graus e aí vai tudo embora ali, né? Depois a gente lava o material, né? Mas geralmente tem que moer antes, né, para poder fazer essa mistura. Ela fica uma mistura homogênea e ela vai trabalhar muito bem. Depois a gente lava para lavar em bacias e para sair aquela serragem de madeira e os materiais solúveis, né? E todos esses interferentes eles vão embora. Tanto eles evaporam como eles vão se solubilizar na água ali, né? Então, gente, tem vários assuntos, né, sobre isso, né? Esse aqui é um livro clássico aqui, né? Parece que era a Enciclopédia Delta, se não me engano, né? Muitos anos atrás, eu fazia pesquisa na Universidade Federal do Paraná, e aí eu fiz meu acervo, né? Então isso faz parte de um acervo. Aqui é o mesmo, né? Só que mais ampliado, mais nítido, né? Então, dá para ver, né? Depois aqui tem o sistema, né, onde eles falam, você faz a calcinação, depois faz uma fusão, né? Aí você vai soprar o cloro, né, dentro para poder purificar esse sistema todo. Muito complexo. Hoje existem maneiras mais fáceis da gente trabalhar, né? Por exemplo, como esse sistema aqui, ó, que você está vendo agora, né? Esse faz parte do meu livro, né? Eu tenho um livro chamado Lixiviação de Minérios e outro livro chamado Cianetação também. Eles têm o conteúdo parecido um com o outro. E aqui você vê duas garrafinhas, né? Garrafa PET, aí tem uma bomba de bicicleta que fica bombando o ar na mistura, né? Então essa mistura, ela é uma mistura assim, já diferenciada do processo clássico que é esse aqui, né? Então, também outra coisa, né? A pessoa para fazer uma cianetação, ela tem que ter o cianeto, né? Então eu mostrei aqui, né? Eu mostro nesses livros como fabricar o cianeto de sódio, né? Que hoje está tão caro para poder conseguir, a partir do carbonato de sódio, usando o bombril e como catalisador, né? Usa serragem de madeira, né? Engorda em jornal, e aí vai formar o cianeto de sódio, né? Tem que ter lá um tipo de fogo igual esse que eu desenhei aqui na parte de baixo, né? Isso foi uma pesquisa que eu fiz nos anos 80. Eu já nem sei mais onde está o livro que eu fiz essa pesquisa, mas eu creio que foi nas enciclopédias de química industrial, né? E a publicação, eu já fabriquei muitas vezes, dá certo. Ele sai um cianeto de sódio meio purificado, né? E amarelado. Mas depois com algumas filtrações, se você quiser cristalizar,
ele fica bem branco, muito puro mesmo, né? Dá para deixar ele 99% de pureza, né? Então, eu tenho mais detalhes sobre a fabricação, e aí eu criei também um livro, né? E nesse livro falar muito sobre os sistemas que eu desenvolvi para fabricar esse cianeto a partir da folha da mandioca, a partir do carbonato de sódio, né? Misturado com carvão, serragem, madeira com ferro, catalisador. E aqui, por exemplo, está vendo aqui uma garrafa, ele tem uma bomba de bicicleta amarrada na garrafa, né? E aí é feita a reação lá de hora em hora, né? A gente bomba o oxigênio dentro para que o cianeto possa solubilizar, né, corretamente, né? Aqui estamos aqui com o sistema clássico de cianetação, e aqui é aquele que eu já tinha falado, né? Todo mundo se baseia nele, né, mas a gente foge da regra. E aí eu vou mostrar para vocês uma tabela, que essa tabela aqui é muito importante. Eu criei ela, está no meu livro, né? Tem várias outras tabelas, tem uma série de tabelas que foram criadas, né? Porque eu fiz vários ensaios, vários estudos, né? A respeito das misturas. E agora eu vou falar de uma coisa muito importante, né? Que às vezes tem pessoas que não vão se dar conta disso, né? Mas aqui a gente, como que a gente tira além do ouro? A cianetação, ela tem aquela fama, né? Ela retira o ouro, né? E a prata. Mas também ela retira o paládio, né? Nós sabemos que ela retira o paládio. Mas algumas vezes tem certos minérios que eles vêm carregados com lítio e muito potássio. E aí lá no bulhão que foi extraído da lixiviação com cianeto, aparece lá um pouco de platina, um pouco de muito paládio, às vezes um pouco de ródio, né? E aí as pessoas não têm interesse muito para saber o que aconteceu, né? Então eu vou falar para vocês aqui. Aqui eu tenho uma tabela que eu criei uma mistura para retirar, além do ouro e do paládio e da prata, tirar também a platina e o ródio, né? Então até o irídio ele também vem nessa fórmula, e também eu tive prova que aparece o ósbio também, né? Não era para aparecer, mas por que aparece, né? Então vamos lá. Aqui tem as percentagens que eu trabalhei que renderam aqui, ó, 25% de platina. Aí nessa que na parte que foi colocado apenas cianeto com soda cáustica, né? Ainda não coloquei a cal. Então eu estou fugindo da regra, a regra fala para pôr cal no sistema clássico. Esse sistema aqui já estou saindo fora da regra. Então aqui foi colocado soda cáustica, praticamente um excesso de soda cáustica, né? Em torno de 25 gramas, né? Para 4 gramas de cianeto. Aí apareceu platina, né? Então um pH 14, ficou bem cáustico mesmo, né? Apareceu platina no nosso trabalho lá. Então aí eu resolvi botar cloreto de potássio, fiz um teste lá, lixiviei da garrafa com cloreto de potássio, aumentou para 75% com o mesmo minério, né? Mas o minério já era homogêneo, já tinha moído em moinho, já tinha feito lá 25 quilos, né? Eu estava pegando as partes dele e dava um pouco de cada vez, 500 gramas, e estava fazendo esse tipo de lixiviação aqui. Aí eu coloquei o cloro, aliás, cloreto de sódio também, mas junto com o cloreto de potássio. Aumentei, cada vez eu vou aumentando aqui, ó. E aí aumentou para 98%, né, da extração, né? Eu coloquei o lítio, né, o cloreto de lítio, e aí aumentou a porcentagem, né, foi para 98%. Então, aí eu fiz a salmoura, né, com mais cloreto de potássio, paráródio, né, aí eu coloquei o sulfato de sódio no meio e o fosfato de sódio junto, e fiz aquela mistureza toda, e não é que rendeu mesmo, né, 40%, 65%, né. Então, aí veio o sulfato de lítio e o fosfato de lítio, e mais o hidróxido de lítio, aí também aumentou, né. Então veio o irídio junto, né? O irídio na verdade ele acompanha junto com o cloreto de sódio, ele que ajuda o irídio a sair fora. Mas esses metais eles têm que estar no estado amorfo. Eu trabalhei com terras que eram terras primárias, né? Peritas, extraídas de veio de vulcões extintos, né? Dessas montanhas aí, né? A gente encontra. E aí eu descobri também que tem um fenômeno de arrasto. Se eles não vierem porque eles são solúveis, na verdade a platina ela não é solúvel solúvel aí em cianetos, né? Não existe como a platina se solubilizar de uma forma complexa na água do silício. Mas se ela tiver no estado amorfo, ela vai se complexar com quem? Com paládio, com sódio, com potássio, com lítio, né? Então se o lítio vem formando complexo com esses materiais, com cianeto e tudo mais, aí a platina vai se ligar ali e de uma forma ou de outra ela vai ser arrastada. E também o irídio, né, junto com o sódio, né? E nós temos aqui, é provado que existe esse composto aqui, ó, chamado de clorato de sódio. Então esse composto ele existe, e muitas vezes eu já tenho lá chamados, no artigo que eu publiquei, chamado de clorometalatos de sódio. Clorometalatos de sódio. Então falar sobre vários metais nobres que formam clorato, cloroplatinato, né, como está aqui, né, vocês estão vendo.
Então, aí eu fiz aquele artigo. E aqui no meu livro eu explico direito, né, sobre tudo isso, né? Aí a platina lá que foi extraído, né? Também o processo eletrogravimétrico. E aí vocês vão conhecer muita coisa que vocês não estão conhecendo e que vocês estão se batendo aí para trabalhar com metais nobres e precisam de mais conhecimento, porque esses conhecimentos clássicos aí, eles simplesmente dão uma superficialidade, né? Mas você está perdendo, né, de conhecer sobre várias coisas, né? Então aqui eu tenho, agora vamos entrar aí no vídeo, nos detalhes, né, de outros processos aí, os processos simples, né, eu explico direito, né, sobre tudo isso, né, aí a platina lá que foi extraído, né, também o processo eletrogravimétrico, e aí vocês vão conhecer muita coisa que vocês não estão conhecendo e que vocês estão se batendo aí para trabalhar com metais nobres e precisam de mais conhecimento, porque esses conhecimentos clássicos aí, eles simplesmente dão uma superficialidade, né, mas você está perdendo, né, de conhecer sobre várias coisas, né. Então aqui eu tenho, agora vamos entrar aí no vídeo, nos detalhes, né, de outros processos aí, os processos simples, né, e esse mais complicado aí que eu adiciono outros elementos no meio, né. Então aguardem aí que daqui a pouco nós já vamos entrar nessa fabricação de cianeto e tudo mais, né. Nesse documentário eu quero registrar aqui para vocês a obtenção e fabricação e análise e extração de bulhões de metais nobres com sulfeto de sódio, né? Então a gente extrai aí um bulhão com sulfeto de sódio, a gente analisa e também a gente pode extrair, né, dissolver minérios de piritas e outros elementos. Aqui eu tenho um vasto acervo, né, então vou dar um pequeno panorama de um acervo que eu tenho de mais de 30 anos, né, está guardado em HDs aí, são muito vastos, muito grandes. Aqui uma pequena parte para vocês terem aí uma base e poder ver umas pastas que eu selecionei e os trabalhos que foram feitos aí no Brasil todo, né, na Bolívia, também em alguns países aí da América Latina. E aí tem muitos registros, né, que eu fiz extração e análise com sulfeto de sódio, né. Também a gente usa o sulfeto de sódio para precipitar metais nobres de soluções de cloretos, né. Então, sabendo utilizar, fazer uma dissolução correta, né, uma graduação, é possível também extrair bulhões de metais nobres com sulfeto de sódio de soluções de cloretos. Mas aqui o que nós queremos enfatizar é um processo de fabricação e a de extração dos bulhões diretamente do minério concentrado, né. O minério pode ser cru ou tostado ou preparado aí de algumas formas, né. Então tem muitos meios de poder você trabalhar com o sulfeto de sódio. Ele aparentemente, no começo eu levei um susto, né, com esse material, porque ele manchava as mãos, então a gente pensava que a mancha não ia sair, que era uma maneira perigosa, que era um produto muito perigoso e tal. Mas aí o tempo foi passando e a gente foi vendo que é fácil você tirar as manchas da mão, né, basta usar o produto químico correto. E usar luvas também, né, não precisa nem manchar a mão. O cheiro é característico do sulfeto de sódio, mas a gente pode usar máscara, né, para não cheirar, e tem como a gente se livrar do odor, né. Então, o sulfeto de sódio é fácil de fabricar e nós queremos enfatizar aqui a fabricação e a extração de bulhões metálicos, dos metais, né, dos minérios, das terras minerais, das areias queimadas, né, tratadas por tubulação. E pode ser crua, a terra pode ser crua ou pode ser tratada por queima, né, tanto faz. Então ela pode ser aí sulfetos, fosfatos, né, teluretos, né, arsenatos, pode ser piritas, alcopiritas, né, e também pode ser minérios de óxidos, né, óxidos aí de vários elementos metálicos aí, né. Então eu já lixiguei minério de manganês, minério de níquel, minério de ferro, tudo para tirar os sulfetos, né, e retira mesmo. Eu vou mostrar para vocês como que faz esta passagem, né.
Então espero poder resumir tudo aqui nesse vídeo, né? Mas eu creio que se não der para fazer uma parte, eu vou dividir ele em 3 ou 4 partes aí, né? Aí vocês fiquem atentos e podem pegar o segmento aí, como que vai ser feito até o final. É uma stick métrica, né? Quando ele dá a mistura stick métrica, então aí o enxofre bola em cima, ela gera muita temperatura, tá bastante quente isso aqui, tá super quente. Só que a gente tem que colocar no local e deixar, isso aqui tampar isso aí. Porque sódio é um elemento que a gente usa para várias coisas na extração de metais nobres para tratamento de minério. Então eu vou mostrar para vocês como que é feito, né? Então tá aí, sulfeto de sódio, né? Você pode ver, assim que fabrica o sulfeto de sódio. Você mistura a soda cáustica com o enxofre. E depois você tem que filtrar muito bem, não pode pôr colher de metal. Não use colher de metal, não use vasilha de plástico, tem que ser só vasilha de vidro. E aí para que eu uso o sulfeto de sódio? Eu faço extração de metal há mais de 30 anos. Para que eu uso? Eu uso para lixiviar minério, para solubilizar metais, né? E aí vão dizer para você que os sulfetos não são solúveis, isso é mentira. Eles não são solúveis em solução diluída, mas numa solução concentrada dessa aqui, em excesso de reagente, todos os sulfetos serão solúveis, entenderam? Na maior parte. Então eu uso também para separar os metais das cerâmicas, dos elementos cerâmicos. Tá vendo que não ataca o vidro, né? Então, mas os metais ele vai formar um sulfeto com os metais. Então esse sulfeto você separa depois por ligação. É muito legal de trabalhar com o sulfeto de sódio, né? Então, dependendo do minério, se ele for muito concentrado, um minério muito rico, você pode trabalhar usando sulfeto de sódio para fazer as preliminares, né? Claro que depois você tem que fundir e separar de outras maneiras. Mas uma parte você vai separar os metais nobres, você consegue separar dos que não são nobres, entendeu? E colocar mais enxofre para ele formar um sulfeto mais digno, né? Então veja bem, eu peguei essa argila e lavei aqui nesse prato, depois lavar, tirar da goma e coloquei aqui, né, o material mais concentrado. E olha como que ficou. Aí depois eu vou deixar depois da manhã, depois vou filtrar, e aí vou diluir. Quando eu diluir, os sulfetos metálicos descem tudo para baixo. Os sulfatos vão ficar solúveis. Eu já estou separando uma classe, os sulfatos dos sulfetos, né? E a partir daí eu vou trabalhar com sulfetos para saber que metais são. E depois no final eu trabalho com os sulfatos. Então assim que eu faço análise dos metais, separando dessa forma. Então eu filtro ele assim, não pode jogar água aqui para filtrar. Eu tenho que filtrar dessa maneira porque aí ele está levando sulfeto solúvel, né? Porque se você for filtrar ele com água quente, você vai fazer os sulfetos se tornarem solúveis, né? Ele vai diluir, ele não pode diluir, tem que ser super concentrado. O sulfeto de sódio tem que ser super concentrado para poder filtrar, entendeu? Você não pode jogar água aqui. Então existem essas técnicas aí, e aí nós vamos continuar depois para você ver o final desse trabalho com o sulfeto de sódio. Terminamos aqui nosso documentário sobre lixiviação de minérios e extração de bulhão de metais nobres. Com esta matéria, você pôde compreender como são extraídos os metais nobres das terras minerais. Resumimos aqui apenas alguns dos processos de lixiviação mais importantes, como a cianetação, cloretação e lixiviação com sulfeto de sódio. Para mais detalhes a respeito destes assuntos, baixe nossos livros em PDF. Na descrição deste vídeo, adquira também todos os artigos publicados do cientista Moisés Coche Dias. Para melhorar seus conhecimentos sobre metais nobres, e também navegue na bibliografia do autor e se intere de suas invenções e processos químicos, físicos e industriais. Estão aparecendo na televisão agora.